Preparem-se para mergulhar fundo com a gente, porque hoje a gente vai explorar um território que talvez você não conheça. A filosofia africana. Pode ter certeza, isso aqui não é só mais uma escola de pensamento, não. A gente está falando de um universo inteiro. É isso aí. Um universo cheio de cores, sabe? Um caleidoscópio de nuances e perspectivas. A gente está falando do pensamento e das expressões de pessoas de ascendência africana no mundo todo. Imagina a riqueza, a diversidade. É tanta coisa que eu me sinto até um pouco perdida, sabe? Por onde a gente começa a desvendar essa tal de filosofia africana? O que a torna tão singular assim? Boa pergunta. A chave para entender a filosofia africana é justamente reconhecer que ela não é uma corrente única, homogênea. É mais como um guarda-chuva que abriga várias formas de filosofar, moldadas por diferentes culturas e contextos. Entendi. É importante a gente ter em mente essa diversidade desde o começo, né? Mas me fala uma coisa, o que conecta todas essas diferentes formas de pensar? O que as coloca debaixo desse mesmo guarda-chuva? Vários fatores, na verdade. Mas um dos mais importantes, sem dúvida, são as lutas e as experiências que as pessoas de ascendência africana compartilharam ao longo da história. A colonização, a escravidão, a opressão. Tudo isso moldou profundamente a filosofia africana. Faz todo sentido. É como se a necessidade de resistir, de buscar significado em meio a tanta diversidade, levasse à reflexão, à busca por respostas, né? Mas como isso se traduz em ideias filosóficas? Imagina o impacto de ter a sua humanidade negada, a sua cultura silenciada, a sua história apagada. É nesse contexto que alguns estudiosos chamam de morte social que a filosofia africana floresce. Morte social. Nossa, que termo forte. Me explica melhor isso. É a ideia de que a identidade e a história de um povo são sistematicamente anuladas, sabe? Um processo de desumanização. E a filosofia africana, ela se ergue como um grito de resistência contra essa morte social, buscando afirmar a humanidade e a dignidade do povo africano. Caramba, é de arrepiar. Diante de tanto sofrimento, como essa filosofia se manifesta? Que tipo de ideias surgem nesse contexto? A filosofia africana nos convida a repensar conceitos básicos, sabe? A própria noção de ser humano, por exemplo. Ela questiona o que significa ser uma pessoa completa, digna, em um mundo que te nega esse direito. Me faz pensar em como muitas vezes a gente aqui no Ocidente toma esses conceitos como garantidos, né? Que bom que a filosofia africana nos convida a repensá-los. Mas, e aí me fala um pouco da estrutura dessa filosofia, como ela é organizada. E que tal o desafio? Organizar um conjunto de pensamentos tão diverso não é fácil. Mas alguns estudiosos, como o Achel Uruka, propuseram algumas categorias. Ele fala, por exemplo, de etnofilosofia, que investiga os sistemas de pensamento de grupos étnicos específicos, buscando seus princípios filosóficos. Etnofilosofia. Parece fascinante. Me dá um exemplo prático. Claro. Um exemplo seria o estudo da filosofia Ubuntu, que se origina no sul da África. O Ubuntu enfatiza a interconexão entre as pessoas, a importância da comunidade. É como se disséssemos, eu sou porque nós somos. Que lindo! Adorei esse conceito de Ubuntu. E além da etnofilosofia, que outras categorias o Uruka propôs? Ele também fala da sagacidade filosófica, que foca no pensamento de indivíduos considerados sábios nas suas comunidades. Mesmo sem formação acadêmica formal, o Uruka dedicou grande parte da sua obra a registrar e analisar o pensamento desses sábios, revelando a profundidade da reflexão filosófica presente nessas culturas. Então ele foi meio que garimpar a sabedoria popular, né? Que legal. E as outras duas categorias, quais são? A filosofia nacionalista ideológica, que está ligada aos movimentos de libertação e independência dos países africanos. Pensa em figuras como Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Amilcar Cabral. Eles articularam ideias para construir novas sociedades, livres do jugo colonial. Faz sentido que a luta pela independência tenha gerado suas próprias reflexões filosóficas. E a última categoria? A filosofia profissional se refere à produção filosófica de acadêmicos africanos formados em universidades. Eles dialogam com as correntes filosóficas ocidentais, aplicando-as à realidade africana e buscando um pensamento crítico autônomo. É como se eles estivessem construindo pontes entre diferentes tradições filosóficas, né? Interessante. Mas me fala uma coisa, essa busca por uma identidade filosófica africana, ela gera algum tipo de debate, de controvérsia? Com certeza. Existe um debate acalorado sobre a própria existência de uma filosofia africana. Alguns argumentam que a filosofia é universal e que rotulá-la como africana é limitante. Outros defendem a importância de reconhecer as especificidades do pensamento africano e a sua contribuição única para a história da filosofia. Entendi. Um debate sobre universalismo versus particularismo. E você, onde se posiciona nesse debate? Eu acredito que a filosofia africana, com toda a sua diversidade interna, nos oferece uma lente única para entendermos o mundo. Ela nos desafia a questionar as narrativas dominantes e a reconhecer a pluralidade de vozes e perspectivas que contribuem para o conhecimento humano. É como se ela estivesse expandindo os horizontes da própria filosofia, né? Me diz, essa ênfase na identidade africana, ela leva também a questionar a história tradicional da filosofia. Sim, e de forma bem profunda. A reivindicação das tradições de pensamento egípcias como africanas é um ponto central nesse debate.
Autores como Cheikh Diop e Martin Bernal argumentam que a civilização egípcia, com a sua rica tradição intelectual, teve um papel fundamental na formação do pensamento grego. Estão dizendo que a Grécia Antiga, berço da filosofia ocidental, foi influenciada pelo Egito. Exatamente. Eles argumentam que essa influência foi ignorada ou minimizada pela historiografia tradicional, que tende a apresentar a história da filosofia como um desenvolvimento linear exclusivamente europeu. Caramba, isso muda tudo. Me sinto como se estivesse voltando para a escola, aprendendo sobre a história da filosofia pela primeira vez. Incrível. Mas e como essa ideia de uma influência egípcia é recebida no mundo acadêmico? É claro que gera controvérsias, debates acalorados. Mas o importante é que ela nos coloca para pensar criticamente sobre a história da filosofia, a questionar as narrativas tradicionais, a reconhecer a contribuição de diferentes culturas para o desenvolvimento do pensamento humano. A filosofia africana está aí para sacudir as estruturas do mundo acadêmico, isso é fantástico. Mas foi uma coisa. Além de repensar o passado, qual a relevância da filosofia africana para o mundo de hoje? O que ela tem a nos dizer sobre os desafios do presente? Ela nos oferece ferramentas para lidar com questões urgentes do nosso tempo. A luta contra o racismo, a busca por justiça social, a construção de uma sociedade mais igualitária, a crise ambiental. Ela nos convida a repensar nossos valores, a buscar soluções inovadoras para os problemas contemporâneos. Nossa, que incrível. Mal posso esperar para mergulhar mais fundo nesse universo da filosofia africana. Temos muito ainda para explorar. Mas por hoje, vamos ficando por aqui. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai conhecer alguns dos pensadores mais importantes da filosofia africana, tanto os nomes consagrados quanto aqueles que foram injustamente esquecidos pela história. Até lá! Nossa, na primeira parte do nosso mergulho, a gente viu como a filosofia africana questiona as narrativas tradicionais, né? E nos convida a repensar a história da filosofia. Mas e os pensadores? Quem são as mentes brilhantes por trás dessas ideias? Prepare-se para conhecer um time de peso. Começando por aqueles que desafiaram as estruturas de poder do seu tempo, a gente tem figuras como Anton Wilhelm Amo. Amo, sei lá, esse nome não me é estranho. E não deveria. O Amo foi um filósofo ganês que viveu no século XVIII. Imagina só. Um africano lecionando em universidades na Alemanha durante o Iluminismo. Sério, que incrível. Ele devia ser um gênio para conquistar espaço num ambiente tão elitista, eurocêntrico. Que tipo de ideias ele defendia? Muitos dos seus escritos se perderam ao longo do tempo, infelizmente. Mas a gente sabe que ele se dedicou a temas como a natureza da alma humana, a relação entre mente e corpo, a ética. Só a existência dele já é um desafio à narrativa tradicional da história da filosofia, né? A presença de um filósofo africano no coração do iluminismo europeu nos faz questionar tudo que a gente aprendeu sobre essa época. E além do Amo, quem mais você destaca nesse rol da forma da filosofia africana? Outro nome que merece ser lembrado é Zera Jacob, um filósofo etíope do século XVII. Ele desenvolveu uma filosofia racionalista, humanista, que questionava os dogmas religiosos e defendia a importância da razão da experiência individual na busca pela verdade. Um livre pensador em plena época de fervor religioso. E qual era o contexto em que ele vivia? A Etiópia tinha alguma tradição filosófica forte. A Etiópia tem uma rica tradição intelectual que remonta a séculos, mas assim como outras tradições africanas, ela foi por muito tempo ignorada pela historiografia ocidental. A obra do Jacob nos mostra a diversidade, a profundidade do pensamento africano, vai muito além dos estereótipos. É como se a gente estivesse desvendando um novo continente filosófico, cheio de paisagens inexploradas, tesouros escondidos. E por falar em tesouros escondidos, a gente não pode deixar de falar da conexão entre a filosofia africana e o Egito antigo, né? Com certeza. A reivindicação do Egito como parte da África, a valorização das suas tradições de pensamento, são elementos centrais da filosofia africana. É como se estivessem recuperando uma parte fundamental da sua história intelectual. Mas que história é essa? O que o Egito tem a ver com a filosofia africana? A civilização egípcia, com a sua rica cultura, os seus avanços em áreas como matemática, astronomia, medicina, desenvolveu uma profunda reflexão sobre o mundo, o lugar do ser humano nele. E essa sabedoria ancestral, ela é parte fundamental da herança africana. Cara, você está dizendo que os egípcios antigos eram filósofos. Sem dúvida. Eles tinham uma cosmovisão complexa, com reflexões sobre a origem do universo, a natureza da alma, a ética, a justiça. E essa sabedoria ancestral, ela influenciou outras culturas, inclusive a Grécia Antiga. A Grécia Antiga, aquele berço da filosofia ocidental que a gente tanto admira. Está dizendo que os gregos aprenderam com os egípcios. Exatamente. A ideia de que a filosofia ocidental surgiu exclusivamente na Grécia é um mito. Na verdade, houve um intenso intercâmbio cultural entre o Egito e a Grécia. E os gregos aprenderam muito com os egípcios, inclusive no campo da filosofia. Cara, isso é revolucionário. Então a história da filosofia que a gente aprende na escola está incompleta. A gente está ignorando uma parte fundamental da história.
A história da filosofia que nos é contada tradicionalmente, ela é eurocêntrica, ignora a contribuição de outras culturas, como a africana. A filosofia africana nos convida a reescrever essa história a partir de uma perspectiva mais ampla, mais inclusiva. É como se a gente estivesse remontando um quebra-cabeça, colocando as peças no lugar certo, revelando uma imagem mais completa, complexa da história da filosofia. Que fascinante. Exato. E essa busca por uma história mais completa nos leva a repensar não apenas o passado, mas também o presente e o futuro. A filosofia africana nos oferece ferramentas para lidar com os desafios do mundo contemporâneo, a partir de uma perspectiva crítica e inovadora. Mas como isso funciona na prática? Como a filosofia africana pode nos ajudar a enfrentar problemas como racismo, desigualdade social, crise ambiental? Ela nos oferece conceitos, valores que podem inspirar novas formas de pensar e agir. Por exemplo, a filosofia Ubuntu, que a gente já mencionou, enfatiza a interdependência entre as pessoas, a importância da comunidade. Essa ideia pode ser aplicada na busca por soluções para a crise ambiental, que exigem cooperação, solidariedade global. Entendi? Então, a filosofia africana não é apenas um conjunto de ideias abstratas, mas também um guia para a ação, um chamado à transformação social. Exatamente. Ela nos convida a questionar as estruturas de poder, a lutar por justiça social, a construir um mundo mais sustentável, mais igualitário. E para a gente entender melhor como isso se traduz em práticas concretas, vamos conhecer agora a filosofia afro-americana, que é uma das vertentes mais vibrantes da filosofia africana. Filosofia afro-americana. Nunca tinha ouvido falar. Como ela se conecta com a filosofia africana que a gente está discutindo? A filosofia afro-americana ela é profundamente enraizada na experiência da diáspora africana. Ela se desenvolve a partir das lutas contra a escravidão, a segregação racial, a opressão, buscando construir uma identidade, uma visão de mundo a partir da experiência negra nos Estados Unidos. É como se fosse um ramo da filosofia africana que floresceu em solo americano, né? E quais são as características mais marcantes dessa filosofia? A filosofia afro-americana se destaca pela sua ênfase na experiência vivida, na subjetividade negra, na busca por justiça social. Ela se alimenta da história da luta por direitos civis nos Estados Unidos, da resistência à segregação, da busca por igualdade e reconhecimento. Entendi. Então, a filosofia que nasce da luta da resistência, buscando construir um futuro mais justo e igualitário. Exatamente. Para a gente entender melhor essa trajetória de luta e resistência, vamos conhecer alguns dos principais pensadores da filosofia afro-americana. Começando por Frederick Douglass, um gigante na luta contra a escravidão. Frederick Douglass. Conheço esse nome. Ele foi um abolicionista importante, né? Mas ele também era um filósofo. O Douglass era muito mais do que um abolicionista. Ele era um intelectual brilhante, um escritor talentoso, um orador eloquente. Em seus discursos, seus escritos, ele denunciava a desumanidade da escravidão, defendia a igualdade de direitos para todos, independentemente da cor da pele. Ele devia ser uma figura poderosa. E qual é o contexto em que ele vivia? Como as ideias dele eram recebidas? O Douglass viveu numa época em que a escravidão ainda era legal nos Estados Unidos. As ideias dele eram consideradas radicais, perigosas por muitos. Mas ele nunca se calou diante da injustiça. Ele usou sua voz, sua pena, para combater a opressão, inspirar a luta por liberdade. Que figura inspiradora. E além do Douglass, quem mais você destaca nesse panteão da filosofia afro-americana? Outro nome fundamental é W.E.B. Du Bois, um intelectual de primeira grandeza que viveu entre os séculos XIX e XX. Ele foi um dos fundadores da NAACP, uma das principais organizações de defesa dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Du Bois? Conhece esse nome? Ele foi um dos grandes líderes do movimento pelos direitos civis, né? Não. Mas o que ele tem a ver com a filosofia? O Du Bois era muito mais do que um ativista político. Ele era um sociólogo, historiador, escritor e filósofo brilhante. Em sua obra, ele explorou temas como identidade racial, dupla consciência, panafricanismo, justiça social, construindo uma base teórica sólida para a luta por igualdade. Dupla consciência, o que ele queria dizer com isso? O Du Bois descreveu a dupla consciência como a experiência de se sentir dividido entre duas identidades, a de ser negro e a de ser americano. Ele argumentava que os negros americanos viviam num constante estado de conflito interno, tendo que conciliar a sua identidade negra com a cultura dominante branca, que muitas vezes os rejeitava, os oprimia. Nossa, que conceito interessante. Me parece que essa ideia da dupla consciência é muito relevante até hoje, para a gente entender as complexidades da identidade racial num mundo marcado pelo racismo. Com certeza. A obra do Du Bois continua nos inspirando a refletir sobre as questões raciais, a buscar um futuro mais justo e igualitário. E além do Douglass e do Du Bois, quem mais marcou a história da filosofia afro-americana? Outro nome importante é Alain Locke, um filósofo e educador que teve um papel fundamental no renascimento do Harlem, um movimento cultural que celebrou a arte e a intelectualidade negra nos anos 1920. O renascimento do Harlem. Que época efervescente. Mas qual era a proposta do Alain Locke nesse contexto?
O Locke defendia que a cultura negra era uma fonte de riqueza, de criatividade e que os negros deviam se orgulhar das suas raízes africanas. Ele acreditava que a arte e a educação podiam ser instrumentos de libertação, de transformação social. É como se ele estivesse dizendo: vamos celebrar a nossa negritude, a nossa cultura, a nossa história. Isso é o que nos torna fortes, únicos. Exatamente. O Locke acreditava que a afirmação da identidade negra era fundamental para a luta por igualdade e justiça social. Que legal. E além desses três gigantes, quem mais você destaca nesse panorama da filosofia afro-americana? No período da luta pelos direitos civis, nos anos 1950 e 1960, surge a figura emblemática de Martin Luther King Jr., um pastor batista, ativista político, que se tornou um ícone da resistência pacífica à segregação racial. Martin Luther King Jr. dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece os seus discursos poderosos, a sua luta incansável pela igualdade racial. Mas ele também era um filósofo. O King era muito mais do que um líder político. Ele era um intelectual profundo que se inspirou em diversas tradições filosóficas, o cristianismo, o gandhismo, o existencialismo, para construir a sua visão de mundo, a sua estratégia de luta por justiça social. Então ele era um pacifista com base teórica sólida, não apenas um idealista sonhador. Com certeza. O King defendia a não violência como um método eficaz de luta social. Ele argumentava que o amor, a compaixão, eram as armas mais poderosas para combater o ódio e a injustiça. Que lindo. E como as ideias dele eram recebidas numa época tão conturbada, tão violenta? O King enfrentou muita oposição, muita violência na sua luta por justiça social, mas ele nunca desistiu do seu sonho de construir um mundo onde negros e brancos pudessem conviver em igualdade e fraternidade. Ele realmente deixou um legado inspirador para todos nós. E como a filosofia afro-americana se desenvolveu depois da era dos direitos civis? Quais são as vozes contemporâneas que se destacam nesse cenário? Essa é uma pergunta que nos leva para a próxima parte do nosso mergulho. Na terceira e última parte, a gente vai explorar a filosofia afro-americana contemporânea com seus novos desafios, suas perspectivas inovadoras. Bom, posso esperar. Mas por hoje, vamos ficar por aqui. A gente se vê na próxima etapa do nosso mergulho para conhecer as vozes que estão moldando o futuro da filosofia afro-americana. Até lá. Nossa, na segunda parte a gente explorou a rica história da filosofia afro-americana, né? Desde os gigantes como Frederick Douglass, W.E.B. Du Bois, até a figura inspiradora de Martin Luther King Jr. Mas e hoje? Quem são os pensadores que estão carregando essa tocha adiante? A filosofia afro-americana contemporânea é vibrante, está repleta de vozes que desafiam, provocam, inspiram. É como um coral, sabe? Cada voz contribuindo para uma harmonia complexa e poderosa. Que bela imagem. E quais são as vozes mais marcantes nesse coral? Quem são os solistas que estão roubando a cena? Um nome que se destaca é o Cornel West, que a gente já mencionou antes. Ele é tipo um maestro, sabe? Conduzindo o debate com a sua crítica contundente ao racismo, à desigualdade social, ao sistema capitalista global. O West é um intelectual público engajado, né? Não tem medo de levantar questões polêmicas, desafiar o status quo, e que outras vozes se juntam a ele nesse coral da filosofia afro-americana contemporânea. A gente tem o Tommy Shelby, um filósofo que investiga as bases da solidariedade negra. No seu livro, We Who Are Dark, The Philosophical Foundations of Black Solidarity, ele explora como a experiência compartilhada da diáspora africana pode fundamentar uma ética da libertação. Uma ética da libertação. Nossa, isso me parece muito importante nos dias de hoje, né? Com o racismo, a desigualdade social ainda tão presentes. E o que mais o Shelby nos ensina sobre essa ética? Ele nos convida a repensar a ideia de comunidade, sabe? A construir pontes de solidariedade que vão além das fronteiras nacionais, culturais. Ele lembra a gente que a luta por justiça social é uma luta coletiva que exige união, empatia. Faz muito sentido. E no campo da estética? Quem são os pensadores que estão explorando as dimensões filosóficas da arte e da cultura negra? Paul C. Taylor é um nome de destaque. No seu livro Black is Beautiful, A Philosophy of Black Aesthetics, ele apresenta uma profunda reflexão sobre a estética negra, mostrando como a arte, a música, a literatura, a cultura afro-americana, elas desafiam as normas estéticas tradicionais, criam novas formas de beleza e de expressão. Também está dizendo que a beleza negra é única, que ela tem seus próprios códigos, significados. Exatamente. O Taylor argumenta que a estética negra não pode ser reduzida a uma mera imitação, uma cópia da estética ocidental. Ela tem as suas raízes na história, na cultura, na experiência do povo negro. E oferece pra gente uma nova maneira de ver, de apreciar o mundo. Nossa, que fascinante. E no campo da ética, da filosofia política, quem são os pensadores que estão nos ajudando a navegar pelos dilemas do nosso tempo? Robert Gooding Williams é um filósofo que se dedica a analisar as questões raciais a partir de uma perspectiva ética e política. No seu livro,
Look, a Negro. Philosophical Essays on Race, Culture and Politics, ele explora temas como identidade racial, justiça social, o legado da escravidão. Ele está nos ajudando a entender as complexas relações entre raça, cultura e poder, né? Sim, o Gorin Williams nos convida a refletir sobre as estruturas de poder que perpetuam o racismo, a desigualdade social. Ele nos desafia a desconstruir os preconceitos, a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Para a gente finalizar nosso mergulho, eu queria destacar o trabalho da Katherine Jones, uma filósofa que tem se dedicado a, como posso dizer, descolonizar conhecimento, a construir uma epistemologia mais inclusiva democrática. A Katherine Jones é uma voz fundamental na filosofia afro-americana contemporânea. Ela mostra pra gente como as normas, os métodos tradicionais de produção de conhecimento muitas vezes excluem, silenciam as perspectivas das minorias, perpetuando as desigualdades, distorcendo a nossa compreensão do mundo. É como se ela estivesse dizendo, a gente precisa abrir espaço para outras formas de saber, para outras vozes, para outras histórias. Exatamente. A Gênesis nos convida a questionar os cânones tradicionais, a construir um conhecimento mais plural, mais democrático, mais justo. Tão incrível. Adorei conhecer todas essas vozes que estão dando vida à filosofia afro-americana contemporânea. Mas, antes da gente encerrar nosso mergulho, queria te fazer uma última pergunta. Qual é o futuro da filosofia africana afro-americana? Para onde essas correntes de pensamento estão nos levando? O futuro é promissor. A filosofia africana e afro-americana estão ganhando cada vez mais espaço no mundo acadêmico, no debate público. Novas gerações de pensadores estão surgindo, trazendo novas ideias, novas perspectivas para lidar com os desafios do nosso tempo. É como se a gente estivesse abrindo um novo capítulo na história da filosofia, né? Um capítulo que reconhece a pluralidade de vozes, a riqueza da diversidade humana. Com certeza. E a filosofia africana e afro-americana tem muito a contribuir para esse novo capítulo. Elas nos convidam a repensar o mundo, a questionar as injustiças, a construir um futuro mais justo, mais igualitário, mais humano. Que mensagem inspiradora. É isso, gente. Chegamos ao fim do nosso mergulho na filosofia africana e afro-americana. Espero que você, ouvinte, tenha apreciado essa jornada tanto quanto a gente. E lembre-se, o conhecimento é uma ferramenta poderosa para a transformação social. Continue explorando, continue questionando, continue buscando a verdade. Até a próxima.